A 60 metros de profundidade, a água tem uma cor que não existe em nenhum catálogo de cores humano, azul quase negro nos limites do campo de visão. Turquesa elétrico bem no centro, onde a luz do verão austral consegue infiltrar-se através do gelo da superfície e ainda chega aqui com força suficiente para iluminar toda a coluna de água. O gelo visto de baixo não é branco, é verde, azul e translúcido, como se alguém tivesse esvaziado o conteúdo de um glaciar inteiro e transformado tudo isso no teto deste mundo subaquático. Cada fenda no gelo é uma linha de luz que desce em diagonal. Cada bolha de ar presa na massa gelada é uma esfera de prata que fica imóvel durante horas, até que os movimentos da água a deslocam uns centímetros. A 60 metros de profundidade no Oceano Austral, em pleno verão antártico, a água está a 2 graus negativos. Não congela por causa da salinidade. Mas um ser humano sem proteção perderia a consciência em menos de 4 minutos e morreria em menos de 10. Aqui embaixo, algo anda em movimento há horas. O Oceano Austral rodeia o continente antártico num círculo perfeito, sem interrupções. 20 milhões de quilômetros quadrados de água que no inverno se congelam e quase duplicam a superfície efetiva da Antártida. No verão, recuam e revelam um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. A corrente circumpolar antártica, que percorre os seus 21 mil quilômetros de circunferência sem que nenhum continente a interrompa, traz água profunda à superfície, carregada de nutrientes acumulados no fundo durante anos. Quando essa água fria e rica chega à zona fótica, onde a luz solar tem intensidade suficiente para a fotossíntese, acontece uma explosão de vida vegetal microscópica que pinta o mar de verde nos meses de verão. De todo esse verde surge o resto. O fitoplâncton antártico é a base de uma cadeia alimentar que, comparada com a de outros oceanos, tem uma eficiência sem paralelo. Na maioria dos mares do mundo, a energia que o Sol deposita no fitoplâncton demora entre 6 e 8 transferências até chegar ao predador do topo. Cada transferência perde entre 80% e 90% da energia anterior. Na Antártida, essa cadeia tem apenas 4 elos: fitoplâncton, krill, pinípede, orca. A brevidade desse percurso explica por que, em águas que parecem vazias à superfície, existe tanta vida concentrada em tão pouco espaço. O elo que torna possível essa brevidade é um crustáceo de 6 centímetros. O krill antártico é bioluminescente, transparente nas fases juvenis e capaz de sobreviver meses sem comer, reduzindo ativamente o próprio tamanho. Quando o inverno polar congela o oceano e a luz desaparece durante semanas ou meses, o krill não migra para águas mais quentes. Sobrevive debaixo do gelo, raspando as microalgas que crescem na face inferior da camada helada e abrandando o metabolismo a níveis que nenhum vertebrado do seu tamanho conseguiria igualar. Pode encolher fisicamente. Em condições adversas, reabsorve parte do próprio tecido muscular para reduzir as necessidades energéticas e volta a crescer quando as condições melhoram. Essa plasticidade metabólica permite que existam 500 bilhões de indivíduos no Oceano Austral, com uma biomassa total estimada pelos oceanógrafos entre 300 e 400 milhões de toneladas. Na primavera, quando o gelo recua e a luz regressa, o krill sobe em cardumes que podem ter 30 quilômetros de comprimento e vários metros de espessura. Uma concentração densa de krill pode ultrapassar as 30 mil toneladas por quilômetro cúbico. É essa densidade que justifica a viagem de milhares de quilômetros que as baleias corcundas fazem, desde as áreas de reprodução tropicais até estas águas. Uma baleia adulta, de 30 toneladas, precisa de 1 a 1,5 toneladas de krill por dia para manter a sua massa corporal. Aqui, no auge da concentração de verão, consegue-o em poucas horas de alimentação ativa. As focas caranguejeiras, com entre 15 e 40 milhões de indivíduos, o pinípede mais abundante do planeta, devem esse número à mesma razão.
A disponibilidade de crio é tão alta e tão previsível no verão que a competição dentro da espécie é mínima. Uma dentição especializada, com cúspides que se encaixam formando um filtro, permite-lhes processar enormes volumes de água com crio em cada dentada, com uma eficiência comparável à das barbas das baleias. O recurso que alimenta a baleia mais grande do mundo alimenta também, com a mesma eficiência relativa, o pinípede mais numeroso. O crio não faz distinções. Deixa-se consumir com a mesma indiferença por ambos. E o que consome quem consome o crio são as orcas. As orcas que vivem no Oceano Austral não são, em nenhum sentido biologicamente relevante, as mesmas orcas. Os investigadores identificaram pelo menos 4 tipos nestas águas, com diferenças morfológicas, dietéticas, acústicas e comportamentais tão marcadas que o debate sobre serem subespécies separadas ou até espécies distintas continua em aberto na literatura científica. O tipo A, o maior, com machos que podem ultrapassar os 7 metros e as 6 toneladas, caça principalmente baleias mink nas águas abertas que rodeiam o continente. O tipo B grande especializa-se em pinípedes sobre o gelo marinho através de uma técnica de caça sem equivalente documentado em nenhuma outra espécie do planeta. O tipo B pequeno caça principalmente pinguins. E o tipo C, o mais pequeno dos 4 e o que vive mais a sul, alimenta-se sobretudo de peixes nas águas do Mar de Ross. 4 populações que partilham o mesmo oceano sem competir diretamente, porque cada uma desenvolveu uma especialização que explora um recurso diferente. É o princípio da exclusão competitiva ao contrário. 4 soluções distintas para o mesmo problema de obter energia no ecossistema mais frio do planeta, com separação suficiente de nichos para que a coexistência seja estável. Cada um destes tipos tem também a sua própria cultura. Não no sentido metafórico, mas no sentido técnico que os etólogos dão ao termo quando o aplicam a animais não humanos. Um conjunto de comportamentos aprendidos socialmente, transmitidos de geração em geração dentro do grupo, que varia entre grupos da mesma espécie de forma que não pode ser explicada apenas por diferenças genéticas ou ambientais. As orcas do tipo B, grande que caçam focas com a técnica da onda de lavagem. Nas águas do Mar de Weddell, não fazem o que fazem porque trazem nos genes. Fazem-no porque aprenderam com a mãe, que aprendeu com a dela, numa cadeia de transmissão cultural que os investigadores conseguiram acompanhar durante várias gerações nas populações mais estudadas. E no centro dessa transmissão está sempre a fêmea mais velha do grupo. Os dados de mortalidade nas populações de orcas do Pacífico Norte, as mais estudadas do mundo graças a décadas de acompanhamento individual, mostram que os machos adultos que perdem a mãe têm uma probabilidade de morrer no ano seguinte 2 a 3 vezes maior do que os machos da mesma idade, cuja mãe ainda está viva. A fêmea anciã não transmite só técnicas de caça. Transmite conhecimento sobre a localização de recursos em anos de escassez, sobre rotas que funcionaram em décadas anteriores, sobre pontos do território que oferecem vantagem em diferentes condições climáticas. Esse conhecimento acumulado ao longo de 4 ou 5 décadas de vida ativa no oceano é literalmente irreproduzível por qualquer outro indivíduo do grupo. Quando morre uma fêmea anciã, o grupo perde algo que não consegue recuperar. A estrutura dos grupos antárticos segue o mesmo princípio. As fêmeas dominantes e mais velhas lideram os movimentos do grupo. Os machos adultos, maiores e fisicamente mais fortes, participam nas caçadas com uma intensidade que as suas mães coordenam. É uma hierarquia que não funciona por intimidação física direta, como em muitos mamíferos terrestres, mas pelo peso da experiência acumulada. O macho mais grande do grupo não decide quando e onde caçar. Segue quem sabe. Há um som que as orcas do tipo B não emitem enquanto caçam, o silêncio durante a fase de aproximação aos blocos de gelo, onde as focas descansam, não é acidental, é intencional.
As orcas do tipo B grande são vocalmente complexas noutros contextos. Comunicam-se com uma riqueza acústica que os hidrofones classificaram em dezenas de tipos de chamamentos diferentes. Mas durante a aproximação à presa, ficam em silêncio. Os investigadores que compararam registros hidroacústicos de grupos do tipo B em diferentes fases da sua atividade diária confirmam que a redução de vocalizações durante a aproximação a um bloco com focas é estatisticamente significativa. As focas, como todos os pinípedes, têm bom ouvido tanto no ar como debaixo de água. O silêncio das orcas nessa fase não é por acaso. O que fazem durante a aproximação é ecolocalizar, mas a frequências e intensidades reduzidas em relação aos seus padrões habituais. Os cliques de ecolocalização das orcas podem propagar-se por quilômetros na água. Na fase de caça, os investigadores detectam pulsos mais curtos, mais espaçados e mais silenciosos, o suficiente para obter informação sobre a posição e o tamanho do bloco de gelo e das focas que estão em cima, mas não tanto que o reflexo desses pulsos seja detetável à distância a que se encontram as presas. O bloco de gelo onde descansa o grupo de focas caranguejeiras tem entre 20 e 30 metros de comprimento e cerca de 50 centímetros de espessura. As focas dormem nele porque o gelo as protege do único predador que as preocupa nestas águas. Dentro de água são vulneráveis. Sobre uma plataforma de gelo sólida estão a salvo, ou assim acreditaram milhões de anos de evolução. O grupo de orcas aproxima-se contra o vento, na direção oposta àquela que o vento leva o seu som e o seu cheiro. Organizam-se em formação de frente, entre 4 e 7 indivíduos, nadando em paralelo à mesma velocidade e à mesma profundidade com uma sincronização que os investigadores que filmaram do ar descrevem com adjetivos que raramente usam para comportamentos animais: precisa, geométrica, deliberada. Quando estão a cerca de 30 metros do bloco, o grupo vira simultaneamente e nada na direção contrária, acelerando. A perturbação que vários corpos de 5 a 6 toneladas geram ao acelerar em sincronia cria uma onda que viaja do fundo para a superfície e dali para a borda do bloco. A primeira onda chega ao gelo e inclina-o vários graus. As focas acordam, levantam a cabeça. Olham para a água que as rodeia sem ver nada que explique o que está a acontecer. O grupo regressa à posição inicial e repete a manobra. Segunda onda. O bloco inclina-se mais do que da primeira vez, porque as orcas ajustaram a posição para maximizar o efeito. As focas deslocam-se para o centro do bloco, afastando-se da borda que começou a molhar-se. É exatamente isso que o grupo precisa que façam, que o bloco, com o peso das focas concentrado no centro, se torne mais instável. Terceira onda. Quarta. A cada passagem, o gelo absorve mais água nas bordas e perde flutuabilidade nessa zona. As focas, que no bloco seco tinham um centro de gravidade baixo e uma base de apoio larga, agora têm as nadadeiras sobre uma superfície escorregadia. Em algum momento dessa sequência, uma foca cai ou a onda final lança-a diretamente para a água com a força da inclinação. Ou a borda molhada não oferece tração suficiente quando o bloco volta à posição. O resultado é o mesmo. O animal passa do gelo para a água em frações de segundo. E na água, a 2 graus negativos, entre 4 e 7 orcas estão à espera exatamente nesse ponto O que acontece. Depois dura entre segundos e minutos, dependendo do tamanho da foca e de se conseguir orientar-se rapidamente para a superfície. As orcas não atacam logo com os dentes. Controlam a presa com o corpo, com golpes de cauda que a desorientam, mantendo-a na água o tempo suficiente para que o frio e a falta de oxigênio façam parte do trabalho. Para uma foca que consegue mergulhar 40 minutos em condições normais de caça, estar debaixo de água sem poder subir é uma forma diferente de exaustão. Não se afoga. Render-se, os investigadores que acompanharam estas sequências na totalidade, assinalam algo que é difícil de encaixar numa descrição puramente mecânica do comportamento. As orcas muitas vezes não consomem a presa imediatamente
depois de a capturar. O grupo pode passar 20 ou 30 minutos manipulando o corpo, passando-o de um indivíduo para outro, deixando que os jovens do grupo interajam com ele. Esse comportamento tem uma interpretação funcional em termos de aprendizagem. Os jovens que praticam o manuseio de uma presa que já não consegue escapar desenvolvem habilidades que vão precisar quando tiverem de controlar sozinhos animais que ainda podem resistir. Mas a duração e a consistência do comportamento sugerem que pode haver algo mais que os etólogos ainda não têm ferramentas para medir. As caçadas que falham são uma parte importante da história. Nem todos os lavados por onda terminam com a foca na água. Algumas focas resistem a todas as passagens sem cair ou conseguem chegar a outro bloco antes de serem capturadas. Em dias de baixa densidade de focas sobre o gelo, o grupo pode tentar entre 10 e 15 ataques antes de conseguir um bem-sucedido. O tempo e a energia gastos nesses intentos falhados fazem parte do custo desta técnica, que exige a coordenação de vários indivíduos grandes durante minutos por cada tentativa. Um grupo que passou várias horas sem sucesso é visto, nos registros, a fazer algo que os investigadores interpretam com cautela: descansar brevemente informação compacta antes de retomar a busca. Não há maneira de saber que processo interno precede esse descanso. Só existe o comportamento externo. Nas mesmas águas, onde as orcas do tipo B esperam que o gelo liberte as suas presas, a foca leopardo tem a sua própria estratégia de emboscada com uma anatomia feita para causar desconforto. A cabeça de uma foca leopardo adulta é reptiliana na forma, plana, alongada, com uma boca que pode abrir até 160 graus e dentes, que na parte anterior são caninos longos, feitos para segurar vertebrados em movimento, e na parte posterior formam um sistema de cúspides entrelaçadas que funciona como filtro para o crio, quando as presas maiores não estão disponíveis. Um animal de 3 metros e 400 quilos, que pode ser ao mesmo tempo o predador de pinguins mais eficiente da Antártida e um filtrador de plâncton, dependendo do que o oceano oferecer nessa semana. A foca leopardo caça sozinha. Ao contrário das orcas, que constroem a sua eficiência na coordenação do grupo, a foca leopardo traz a vantagem no corpo individual, a velocidade na água, que pode atingir os 40 km por hora em rajadas curtas, a agilidade em 3 dimensões que lhe permite seguir os giros de evasão dos pinguins em mergulho, e uma capacidade de manter a perseguição que a maioria dos pinguins adultos experientes consegue superar, mas que os jovens inexperientes raramente conseguem. A posição que adota para caçar pinguins é a de emboscada estática, debaixo da borda do gelo onde os pinguins se lançam à água, imóvel na penumbra, sem emitir qualquer som que possa ser detectado pelos sensores auditivos da ave na superfície. Um pinguim que entra na água por cima da posição de uma foca leopardo em espera tem entre 1 e 2 segundos entre o momento em que detecta a ameaça e o momento em que já não tem opções. A foca fecha essa distância em menos de 1 segundo. A morte nem sempre é imediata. A foca segura o pinguim pelo peito ou por uma nadadeira e leva-o para águas mais abertas onde pode manipulá-lo. A técnica de sacudidela, agitando violentamente o corpo do pinguim contra a superfície da água até a pele e as penas se separarem do corpo, pode durar entre 5 e 15 minutos. De uma embarcação próxima, o processo é visível com detalhe suficiente para que os investigadores que o registram descrevam a experiência com um vocabulário que vai além da observação ascética. A foca leopardo também mostra uma curiosidade pelos humanos que é difícil de classificar em termos de comportamento predador convencional. Os fotógrafos submarinos, que trabalharam a poucos metros destas focas, descrevem encontros em que o animal passa da inspeção próxima à retirada brusca sem sinais prévios detetáveis, e em que a proximidade que a foca tolera ou procura supera frequentemente o que qualquer avaliação racional
do tamanho relativo dos dois animais, faria esperar. Nas águas abertas, a norte do gelo compacto, as orcas do tipo A realizam o tipo de caça que os dados de telemetria e os registros hidroacústicos das 2 últimas décadas permitiram documentar com um nível de detalhe que teria sido impossível com as técnicas de observação direta de embarcação que dominaram os estudos anteriores. A baleia mink antártica é o cetáceo mais abundante do Oceano Austral, com uma população estimada entre 100 mil e 500 mil indivíduos, dependendo do método usado. Com entre 8 e 10 metros de comprimento e entre 6 e 10 toneladas, é significativamente mais pequena que as corcundas ou as baleias de aleta que também frequentam estas águas. O seu comportamento perante os grupos de orcas que as caçam é ativo e complexo, muda de direção de forma brusca, mergulha a profundidades que as orcas conseguem seguir, mas que representam um custo energético elevado para a perseguição, e produz vocalizações na faixa dos 20 a 200 Hz durante os episódios de caça que os investigadores classificaram como diferentes das que emite em contextos normais. Uma caça bem-sucedida de baleia mink por um grupo de orcas do tipo A pode durar entre 1 e 4 horas. O grupo mantém a baleia em movimento contínuo, bloqueando qualquer tentativa de descida prolongada que lhe permitisse descansar em profundidade e atacando as nadadeiras e o pedúnculo caudal para reduzir progressivamente a sua capacidade de propulsão. Os registros de telemetria de baleias mink equipadas com transmissores durante episódios de caça mostram uma redução gradual da velocidade média de natação ao longo da perseguição, com mudanças de direção cada vez menos bruscas à medida que o esgotamento se acumula. A baleia não perde a velocidade máxima de repente. Perde aos poucos, durante horas, enquanto as orcas mantêm a pressão em reveses que reduzem o próprio gasto energético individual. A comunicação acústica dentro do grupo durante estas caçadas é mais intensa e mais variada do que nos períodos de descanso ou deslocação. Os hidrofones que analisaram gravações de eventos de caça de orcas do tipo A identificam sequências de chamamentos de alta frequência que não têm equivalente no repertório de socialização do grupo e que aparecem de forma consistente em momentos específicos da sequência de caça. A hipótese de que essas sequências codificam informação tática sobre a posição e o movimento da presa é plausível, mas ainda não está verificada com o nível de evidência necessário para ser considerada estabelecida. O que está estabelecido é que os grupos que incluem fêmeas adultas com mais de 20 anos têm taxas de sucesso na caça de minks significativamente maiores do que os grupos de composição mais jovem. A distribuição da ingestão após uma caça bem-sucedida segue o padrão documentado noutras populações. As fêmeas dominantes e as suas crias acedem primeiro às partes mais calóricas da carcaça, a língua e a gordura subcutânea, enquanto os machos adultos esperam. Essa ordem não se mantém por coerção física ativa na maioria dos casos observados. Simplesmente acontece como se cada indivíduo do grupo conhecesse a sua posição na sequência e a aceitasse sem precisar que lhe recordem. O pinguim mais grande que existe tem o ciclo reprodutivo mais incongruente com o seu ambiente de todos os vertebrados antárticos, reproduz-se no inverno. No continente mais frio do planeta, quando as temperaturas nas colônias do interior costeiro podem descer a 40 graus negativos, com ventos que ultrapassam os 100 km por hora, os machos de pinguim imperador agrupam-se em colônias que podem reunir várias dezenas de milhares de indivíduos para incubar um único ovo sobre as patas, debaixo da dobra de pele abdominal, durante aproximadamente 65 dias. As fêmeas, que puseram esse ovo no outono, passam 4 meses no oceano alimentando-se. Regressarão quando o ovo eclodir. A razão desse timing é a aritmética da sobrevivência do pinto. Um pinto de imperador precisa de entre 5 e 6 meses para completar o desenvolvimento das penas impermeáveis que lhe permitem entrar no mar.
Se o ciclo começasse na primavera, os pintos ainda estariam sem penas impermeáveis quando chegasse o inverno seguinte. Reproduzindo-se no inverno, os pintos estão prontos para o oceano quando chega o primeiro verão das suas vidas. O preço dessa decisão temporal é pago pelos machos com até 40% da sua massa corporal. Durante os 4 meses de incubação, não comem, vivem das reservas de gordura acumuladas nos meses anteriores. A sua única fonte de calor é o grupo, a formação compacta de milhares de machos, conhecida na literatura científica como huddle, gera calor coletivo suficiente para que a temperatura no interior do grupo ultrapasse em 40 graus a temperatura exterior nos piores temporais. O grupo roda de forma contínua, com os indivíduos da periferia a deslocarem-se gradualmente para o interior e os do interior a passarem para a periferia. Não há nenhum indivíduo que coordene essa rotação. Surge das respostas individuais de cada animal à temperatura que sente. Quando o frio na periferia se torna insuportável, o indivíduo empurra-se para o interior. Quando a temperatura interior fica confortável, a pressão dos que vêm de fora desloca o indivíduo para posições mais periféricas. Um termóstato coletivo, sem controlo centralizado, funcionando com a mesma eficiência durante 4 meses de escuridão polar. Quando as fêmeas regressam do oceano, com o papo cheio de peixe e crio semidigerido para o pinto recém-nascido, o encontro entre a mãe que chega e o pai que espera acontece através de reconhecimento vocal. Cada adulto desta espécie tem um chamamento individual único, reconhecível à distância, mesmo no ruído de uma colônia de dezenas de milhares de animais, a vocalizar ao mesmo tempo. Os pintos desenvolvem os seus próprios chamamentos únicos desde as primeiras semanas de vida, e os pais reconhecem-nos com precisão no caos acústico da colônia. Debaixo de água, o pinguim imperador é um animal completamente diferente daquele que se arrasta sobre o gelo. As suas nadadeiras geram propulsão pelo mesmo princípio aerodinâmico que as asas de uma ave voadora, mas num fluido 800 vezes mais denso que o ar, o que transforma cada movimento num exercício de potência pura. Pode atingir velocidades de até 15 km por hora. Mergulha até 550 metros de profundidade. Segura a respiração mais de 20 minutos. Na água, é um dos predadores de peixes e lulas mais eficientes do Oceano Australócio. Os pintos que no seu primeiro verão se aproximam da borda do gelo para se lançarem pela primeira vez ao mar ainda não têm nenhuma dessas capacidades. A sua apneia máxima é de 4 ou 5 minutos. A sua velocidade é uma fração da do adulto. E nas bordas do gelo, nos meses de maior concentração de pinguins, as focas leopardo estão posicionadas exatamente nesse ponto há semana. A mortalidade dos pintos jovens nas primeiras 2 semanas de vida marinha é a mais alta de toda a sua existência posterior. Os que sobrevivem esse período são os que têm o sistema imunitário suficientemente desenvolvido, os músculos suficientemente fortes e a sorte geográfica suficiente de se lançarem à água num ponto onde a foca leopardo não estava posicionada nessa manhã. Os que não sobrevivem alimentam o predador que esperava há semanas que o inverno terminasse. O sistema que liga o fitoplâncton às orcas, às focas, aos pinguins e aos cetáceos migradores funciona sem interrupção desde muito antes de existirem olhos humanos para o observar. É um sistema construído sobre a estabilidade das condições físicas do Oceano Austral, a temperatura da água, a extensão sazonal do gelo, os padrões de afloramento de água profunda que fertilizam a zona fótica. Durante milhões de anos, essas condições variaram dentro de intervalos que o ecossistema conseguia absorver e compensar. As glaciações sucessivas do Quaternário alteraram a extensão do gelo e a temperatura da água de formas que reorganizaram as distribuições das espécies. Mas as mudanças aconteceram em escalas de milhares de anos que permitiam ajustes graduais na biologia das populações. O que está a acontecer agora ocorre em décadas.
E o ecossistema antártico não tem mecanismos de resposta calibrados para essa velocidade. O Oceano Austral absorveu entre 70% e 90% do calor adicional que os gases com efeito de estufa retiveram na atmosfera desde o início da industrialização. Esse número não é abstrato. Traduz-se em algo concreto. O mínimo de extensão do gelo marinho antártico no verão de 2023 foi o mais baixo desde que existem registros de satélite, com uma diferença de vários milhões de quilômetros quadrados em relação aos valores históricos do período anterior. A face inferior do gelo, que o crio juvenil precisa para sobreviver ao inverno, reduziu-se proporcionalmente. Menos superfície de gelo no inverno, menos refúgio para o crio juvenil, menos indivíduos que atingem o tamanho adulto no verão seguinte, menos recurso disponível para as baleias, as focas e os pinguins. A cadeia é direta. E os dados de acompanhamento das populações que dependem dela confirmam-no com uma consistência que os investigadores que os analisam descrevem como inquietante. Os pinguins imperador são um indicador mais visível. As suas colônias precisam de gelo marinho fixo que permaneça estável desde que os adultos chegam para reproduzir no outono, até que os pintos completem a muda na primavera, um período de 6 a 7 meses. Se o gelo se partir prematuramente, antes de os pintos terem penas impermeáveis, a consequência não é a redução parcial do sucesso reprodutivo. É a perda total, todos os pintos dessa colônia nesse ano. Em vários anos recentes de degelo prematuro, colônias que tinham reproduzido com sucesso durante décadas registraram mortalidade de pintos de 100%. O acompanhamento por satélite das colônias documentou o abandono de pontos históricos de reprodução e a tentativa de realocação para zonas de gelo mais estável, em deslocações de dezenas ou centenas de quilômetros. Esse processo de realocação tem um limite imposto pela geografia do continente. Não há um número ilimitado de pontos com as condições necessárias, e as colônias que se realocam competem com as que já estavam nos melhores locais disponíveis. As orcas não percebem este processo na escala em que os satélites o registram. O que percebem temporada após temporada é a variação na disponibilidade das suas presas habituais. Menos focas sobre os blocos nas áreas onde antes havia muitas. Mais tempo de deslocação para localizar concentrações de pinguins. Colônias mais pequenas nos pontos que antes ofereciam capturas previsíveis. A resposta comportamental dos grupos de orcas a essas variações é aquela que a biologia lhes permite: ampliar o território de busca, ajustar os padrões sazonais de movimento, explorar áreas novas. Mas cada ampliação do território significa maior gasto energético de deslocação, que por sua vez exige maior ingestão, que exige maior sucesso de caça, que exige mais tempo de busca ativa. O ciclo fecha-se sobre si mesmo, com consequências que os investigadores continuam a medir. O Tratado Antártico de 1959 e o Protocolo de Madrid de 1991, que transformou a Antártida numa reserva natural com proibição de exploração de recursos vivos, são os instrumentos de proteção mais abrangentes que se aplicaram a qualquer ecossistema na história da legislação ambiental internacional. Ninguém extrai crio industrialmente no núcleo do Oceano Austral protegido. Ninguém caça baleias nas águas a sul do paralelo 60 Sul, exceto nos limites do acordo que o Japão manteve durante décadas sob a figura de investigação científica. A Antártida está mais protegida da exploração direta do que qualquer outro ecossistema do planeta. E esse nível de proteção não pode fazer nada contra a temperatura que sobe no Atlântico Norte, nem contra o metano que se liberta do permafrost siberiano, nem contra o dióxido de carbono que os oceanos tropicais absorvem e que altera a sua química. A Antártida é o sistema de armazenamento de frio do planeta. E o planeta está a aquecer por razões que ocorrem a 10.000 quilômetros das suas costas.
O verão antártico tem uma qualidade de luz que os fotógrafos e os cientistas que trabalharam nestas latitudes descrevem com a mesma dificuldade em encontrar o vocabulário exato. O sol às 2 da manhã, rolando rente ao horizonte sem se pôr, projeta uma luz horizontal que transforma as superfícies verticais em algo brilhante e as superfícies horizontais em algo dourado. O gelo sob essa luz não é branco. É laranja num momento e rosa 10 minutos depois. A água entre os blocos de gelo à deriva reflete esse céu com uma fidelidade que torna difícil distinguir o original do reflexo. Em algum ponto dessa extensão de luz e gelo, os grupos de orcas do tipo B deslocam-se entre os blocos procurando as concentrações de focas que as condições do vento e da corrente determinaram que estão hoje num lugar que ontem não era o mesmo. Os animais do grupo movem-se em formação, com os indivíduos mais jovens no centro e os adultos nos flancos, num padrão de deslocação que os investigadores aprenderam a reconhecer como diferente daquele que adotam, quando simplesmente se mudam de uma área para outra. Quando o grupo está a procurar ativamente, a formação tem uma geometria específica. Quando simplesmente se desloca, essa geometria dissolve-se. Em algum outro ponto, um grupo de focas caranguejeiras dorme sobre um bloco. Não sabem que as orcas estão a procurar. Não têm maneira de saber até que a primeira onda chegue ao gelo debaixo das suas nadadeiras, e nas águas mais abertas a norte, uma baleia minke sobe para respirar a cada 6 ou 7 minutos, com a regularidade de um metrônomo biológico, sem saber se as orcas do tipo A que estão há 2 semanas na área estão neste momento a 2 km ou a 20 O. O Oceano Austral é o lugar mais inóspito do planeta para os seres humanos. Nele, a exposição à água sem proteção é fatal em minutos. As tempestades podem tornar a navegação impossível durante semanas, e no inverno, a escuridão é total durante meses. É também, pelas mesmas razões, o lugar do planeta onde os ciclos biológicos se desenvolveram com menos interferência humana direta do que em qualquer outro ponto da biosfera. Tudo o que vive nele, o krill que sobrevive debaixo do gelo na escuridão, a foca de Weddell que mantém aberto o seu respiradouro serrando o gelo com os dentes, o pinguim imperador que passa 4 meses sem comer em temperaturas que matam qualquer outro animal exposto a elas, a orca que coordena 6 ou 7 indivíduos para criar uma onda que vire um bloco com a precisão suficiente para não dar tempo à foca de saltar para a água demasiado cedo. Tudo isso demorou milhões de anos a construir-se. O krill que raspa as algas debaixo do gelo na escuridão de agosto não tem consciência de estar a sustentar o sistema mais complexo e mais produtivo dos oceanos polares. A foca que dorme sobre o bloco não tem consciência de que a sua posição sobre aquele gelo específico vai determinar se as orcas que vêm contra o vento a encontram antes ou depois de o vento mudar. A orca que nada no interior da formação não tem consciência, em nenhum sentido verificável, de estar a participar na transmissão de uma técnica que os seus descendentes usarão dentro de 50 anos. Mas o resultado de tudo isso é um ecossistema que funciona. Que funcionou sem pausa durante mais tempo do que existe qualquer registro humano de qualquer coisa. Que produz mais vida por quilômetro quadrado do que quase qualquer outro oceano do planeta, apesar de ser o mais frio e o mais escuro durante metade do ano. A Antártida não precisa que os humanos a protejam de si própria. Há milhões de anos que o que precisa é que paremos de alterar as condições de fora.